Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, como toda quinta-feira, respondendo às questões que os nossos seguidores e amigos nos enviam e dando dicas de grandes vinhos para você, de boas compras, coisa de qualidade para você ir montando a sua adega. Olha, eu começo hoje com uma pergunta do Zé Augusto. Ele me escreveu agradecendo os vídeos e as informações e as dicas e me faz um questionamento. Didu, por favor, vamos falar um pouquinho do Carcavelos de Oeiras? Tem um em minha adega e eu só tomarei após o seu vídeo. Bom, eu me apressei, eu não gosto de garrafa fechada, então, Zé Augusto, prepare a sua garrafa aí. Bom, o Carcavelos de Oeiras é um dos produtores, né? O projeto Vila Oeiras é o resultado da contribuição do município de Oeiras para a preservação e recuperação do patrimônio material e imaterial do Concelho de Oeiras e está relacionado com a produção do vinho Generoso de Carcavelos. A região foi demarcada em 1908 e é um vinho que está intimamente ligado ao Marquês de Pombal. É uma pena que hoje está muito desvalorizada diante da sua importância histórica. Poucas pessoas se lembram de Carcavelos, que é um espetáculo realmente. E recentemente, na minha última viagem ao Simplesmente Vinho, eu tive a oportunidade de encontrar com meu amigo Vitor Claro, que é um grandíssimo produtor, muito talentoso e que agora ele arrendou uma parcela lá em Carcavelos para fazer um vinho com a sua assinatura. Olha, é muito bacana, eu provei várias experiências, ele ainda não lançou o vinho, ele está fazendo vários estudos e ele aqui conta um pouquinho sobre isso, que eu acho que o Zé Augusto vai gostar. Vou pôr aqui para vocês. Vitor Claro, meu amigo, que espetáculo te ver de novo. Tá muito bem disposto? Sempre. E tô vendo que você tá com novidades aqui, conta para mim. Então, nós vamos ver agora uma vinha numa das regiões mais pequenas de Portugal. Provavelmente a região com menos área plantada neste momento. É uma das 4 regiões de vinho generoso que temos em Portugal. Temos o vinho da Madeira, o vinho do Porto, o Moscatel de Setúbal e o vinho de Carcavelos. O vinho de Carcavelos é um vinho historicamente muito importante. Há 150 anos haveria aqui centenas de hectares. Na altura do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal era um vasto proprietário de vinhas na região da Oeira e um dos maiores produtores de vinho de Carcavelos, quem implementou e fez esta região desenvolver muito. Mas por várias razões e principalmente pressão urbanística, a vinha de Carcavelos desapareceu. Neste momento existe a Estação Agronómica de Oeiras e o INIAV tem 12 hectares mais 6 hectares plantados, 6 hectares de uma vinha mais nova. Existe uma vinha de 2,5 hectares que está abandonada. Existe uma vinha que pertence ao Seminário de São José, que tem 2,5 hectares, que é do outro lado da estrada. A Câmara Municipal de Cascais plantou 2,3 hectares também, encostada no limite em Oeiras, no Mosteiro de Santa Maria. E temos esta vinha, pertence a uma família com tradições e com raiz nesta quinta já há muitos anos, e vamos ver a vinha. Maravilha. Mas o lugar é simplesmente maravilhoso. Vitor, que lindo isso aqui, cara. E que idade tem isso? Já tem Esta idade. Vinha tem 30 anos. Não é uma vinha... tem características que a tornam muito especial. Tem um encepamento clássico de Carcavelos, portanto tem arinto, castelão, tem um bocadinho de trincadeira, tem um bocado de galego dourado.
Mas precisa de um trabalho fundo de investimento e de manutenção muito grande. É uma vinha que não teve muitos anos, não foi abandonada, mas teve muitos anos com tratamento. Eu não gosto de dizer isto, se calhar até fazer melhor do que eu estou a fazer, mais a Rita, mas quero acreditar que estamos a fazer um bom trabalho de recuperação desta vinha, que estamos a ter fruto neste momento. Vamos lançar este ano o segundo ano de colheita de vinho tinto e vamos começar a apresentar o primeiro vinho de Carcavelos que fizemos aqui. Bárbaro. O tinto você fez tranquilo? Tranquilo. E o Carcavelos é abafado, igual o Porto, igual... Não é abafado. Não? Não é abafado? Fortificado, mas é fortificado no fim da fermentação alcoólica e malolótica. Bem no final. Tá. O que seria, teoricamente, a história do vinho de Carcavelos, talvez, se calhar, a história dos vinhos fortificados todos, não passa por parar a fermentação. Que interessante. Portanto, o vinho fazia-se começava-se a vindima a meio de setembro. Esta é uma região bastante fresca, embora seja muito solarenga, também temos esta influência do oceano. Nós, em linha reta, estamos a 1,5 km do oceano. Imagina. Portanto, temos noites frescas, temos muito orvalho de manhã, não é uma zona de maturação muito rápida. Não é uma vinha precoce. E o Castelão também não é uma casta muito precoce. Mas isto para dizer que, tradicionalmente, nesta zona, a vindima começava-se a meio de setembro. Pela altura do São Martinho, o vinho está pronto, começa-se a vender o vinho de São Martinho. E, algures na primavera, juntava-se aguardente aos vinhos que eram para guarda, principalmente para exportação. Era um modo de preservação dos vinhos. Que interessante. Não sei bem a origem. Sei que o Marquês de Pombal permitiu por decreto que fosse exportado vinho de Carcavelos para colmatar falhas de produção no Porto, no Douro, para vinho do Porto. E eventualmente na altura já haveria mais tradição de vinhos mais doces. E o que há de registro, o que eu tenho de registro mais antigo, tenho um pequeno livro que encontrou a Rita no Alfarrabista, um estudo do António Vasconcelos em 1927, uma edição da Junta, na altura da Junta Nacional dos Vinhos, penso que é isso, ou do Ministério da Agricultura, não sei, não me lembro. E o que descrevem é que na altura da prensagem há uma pequena parte do mosto que é abafada a fermentação para se manter algum açúcar, e depois na primavera, quando se faz o lote dos vinhos e quando se faz a preparação dos vinhos que são para consumo e dos vinhos para sair, vai-se temperando com esse mosto abafado, sendo que o vinho mais doce mediria até 15 gramas de açúcar por litro. Okay. Seriam sempre vinhos muito menos doces do que aquilo que nós conhecemos hoje como um vinho generoso. E é o que nós estamos a tentar fazer, é o registro de vinho que nós estamos a tentar procurar fazer aqui. E as castas mistura branca com tinta, não? Nós apanhamos, isto é uma vinha a vinha tem 1 hectare 1,8, em produção houve muitas plantas que morreram, muitas plantas que foram morrendo. A vinha, há 2 cantos da vinha que nós defendemos que deveriam ser replantados. Portanto, a nível de produção devemos ter aí 1.200, 1.300 metros quadrados. E não faz muito sentido dar isso para cá. Fazemos só prensagem. Claro. No caso de um vinho tinto, fazemos uma maceração, como a gente costuma fazer os nossos vinhos, 5, 6, 7 dias, depende. E junto a isto, temos do outro lado da estrada uma vinha que todos os anos compramos as uvas também, e que fazemos o que pensamos ser a parte mais próxima dos Carcavelos históricos daqui. Portanto, todas as uvas são prensadas, fazemos um vinho bica aberta, levemente corado, e na altura da primavera, portanto agora daqui mais ou menos 15 dias, depende, quando começar a temperatura a subir um bocadinho e o vinho já estiver mais limpo nas borras, transfogamos o vinho a limpo e fortificamos o que nós quisermos para oxidar em barricas para fazer um Carcavelos. Maravilha! Parabéns, Vitor! O Paulo me pergunta, grande Didu, poderia falar um pouco da uva avesso?
vejo pouco material sobre ela e também abordar sobre os vinhos brancos de guarda, indicando alguns rótulos. Grande abraço. Olha, Paulo, a Avesso é uma uva muito interessante, uma branca que tem origem na região lá do Vinho Verde, no nordeste de Portugal, mais especificamente no Minho. Ela tem um cultivo concentrado principalmente próximo ao Rio Douro, nas sub-regiões de Baião, Sinfãs e Resende. Ali tem as condições favoráveis para essa casta, com solo mais seco e menos fértil do que a maioria das outras regiões do Vinho Verde. Ela também, olha que interessante, ela é conhecida também pelos nomes Borra, Bornal, Borraçal Branco, Bornal e Caetana. A Avesso é uma das 47 castas cujo cultivo é permitido lá na região do Vinho Verde, tanto em vinhos de corte como em varietais. São vinhos normalmente muito aromáticos, muito harmoniosos e saborosos. É muito legal a Avesso. As qualidades da Avesso são muito apreciadas quando as condições de maturação permitem a elaboração de vinho com ao menos 11% de álcool, porém mais utilizadas em assemblagens, né, com as uvas Arinto, com a Loureiro, com a Trajadura, na região do Vinho Verde. A Avesso também apresenta alto rendimento, porque são vigorosas, brotam, crescem, amadurecem rapidamente, mas são consideradas difíceis de cultivar e de vinificar. Os vinhos elaborados com Avesso apresentam aromas frutados e baixo teor de acidez. Essa é uma das razões dela funcionar muito em assemblagem. Bom, falando de vinhos Avesso, indico para você o Pasto Teixeiró Branco 2018. Você encontra lá na Mistral, um grandíssimo produtor, belíssimo vinho, e esse é o Quinta do Coto. Tem 80% de Avesso e 20% de Loureiro. Espetáculo de vinho, viu? R$ 154, você vai gostar. Eu indico também, não de Avesso, mas vinho de guarda para você. Os brancos do Luiz Pato têm grande potencial de guarda. Os brancos da Quinta de Sais e da Quinta da Pelada, especialmente o encruzado, tem grande potencial de evolução, de envelhecimento. Eu, particularmente, gosto demais. Tive uma experiência bárbara naquele centro de estudos de Nelas, quando eu provei, por volta de 2010, por aí, provei uma garrafa de um encruzado lá no centro de estudos, que datava de 1973. Você não tem ideia. Que espetáculo de vinho. Os brancos portugueses, especialmente os Alvarinho e os encruzados, evoluem muitíssimo bem. E esses do Luiz Pato também mostram isso. Esse Maria Gomes, essas uvas lá da Bairrada, o Cercial, são vinhos que trocam com grande elegância o frescor da juventude com a complexidade aromática e gustativa da maturidade. Tá certo? Espero ter ajudado, hein? Bom, outro dia eu falei do Villa dei Misteri, não sei se vocês se lembram, contando que o Mastro Berardino tinha sido escolhido pelo governo para replantar o vinhedo e que ele teria feito com as mesmas uvas da ocasião em que o Vesúvio dizimou Pompeia e, consequentemente, o vinhedo da Villa dei Misteri. Porém, o Rodrigo Mainardi, meu amigo lá da Mistral, que é um estudioso, um craque, me corrigiu, ligou para mim e falou: Didu, na verdade não são as mesmas uvas, porque ninguém nem sabe que uvas eram. Na verdade, o desastre do Vesúvio foi em 79, depois de Cristo. O que aconteceu foi que o Mastro Berardino, por ser um aficionado das uvas autóctonas da região, pesquisou e achou que o perfil do vinho da época deveria
ser com o resultado do que hoje são as uvas que ele decidiu plantar, que foi em 40% aliânico, 40% Piedirosso e 20% dessa Ciacinoso. E então isso foi a decisão dele, pelo seu conhecimento. Eu agradeço muito a contribuição do Rodrigo. Está corrigido aqui a informação, hein, Rodrigo? Obrigado. Bom, o André me pergunta sobre a relevância dos concursos, onde comumente vinhos brasileiros são premiados. Ele inclusive fala isso em função do Zanotto, que é um vinho que outro dia eu indiquei. E o que acontece é o seguinte, André, existem concursos e concursos. A maioria dos concursos premiam 30% das amostras e tem uma linha de corte, é muito vinho. Eu já fui jurado de vários concursos e muitos deles são muito sérios. Eu sempre participei aqui dos concursos do Bruxelas Divisão Brasil, que hoje chama Concurso de Vinhos do Brasil, se não me engano, coordenado pelo Dudu Viotti, o Eduardo Viotti, que é um craque, uma pessoa muito séria. São as fichas da OIV, ninguém sabe o que está degustando, só sabe o tipo, se é tinto, se é regional, são tintos italianos, enfim, são separados assim. E o concurso que é reputado mais importante, na verdade, é o Decanter World Wine Award. E por curiosidade, o Zanotto Sangiovese, em 2021, foi o único vinho brasileiro a conseguir uma medalha de ouro nesse concurso, que foi muito pouco divulgado, lamentavelmente, pela imprensa do vinho no Brasil. A Zanotto é uma divisão de vinhos finos da Campestre, que faz o fabuloso Pérgola, que vende mais de 30 milhões de litros por ano, é líder absoluto no segmento que é líder absoluto, que são os vinhos de mesa. E eles, então, agora têm uma outra vinícola, onde eles produzem os vinhos finos, chamados finos, com as vitiviníferas, e faz maravilhas. E eles agora, num recente concurso, ganharam várias medalhas e tal. São maravilhosos. Recentemente provei o Chardonnay deles, que eu indico com grande prazer, um vinho sem passagem por madeira, com uma batonagem muito bem feita, que deixa o vinho mais cremoso, um espetáculo. Eu gosto demais da linha de vinhos finos do Zanotto. O Marcos me escreve perguntando, Didu, sugere aí 10 vinhos abaixo de R$100, vinhos brasileiros atualizados, claro, e parabéns pelo trabalho e os seus vídeos. Obrigado, Marcos. Olha, vou atender aqui a sua solicitação e vou dar aqui 10 vinhos que eu acho legais. Tem muitos vinhos, viu, legais abaixo de R$100 aqui no Brasil. Eu vou indicar para vocês 10 que me ocorreram assim rapidamente. Os dois primeiros são 2 vinhos da Lisette Vicari, o Domínio Vicari, lá de Monte Belo do Sul. Ela faz vinhos todos com vinificação, fermentação espontânea, são vinhos de vinificação natural, embora os vinhedos sejam convencionais. Ela faz um Isabel, que é maravilhoso, e faz também um Pinot Noir. Eu estou indicando aí para vocês, estou pondo o nome do site dela e mostrando os vinhos. A linha toda da Lisette é um show, já falei dela aqui, gosto demais. Ela inclusive agora tem um pequeno vinhedo arrendado lá em Portugal, na região de Lisboa, que eu ainda não provei seus vinhos, mas já ouvi falar muito bem, e ela está bem feliz com um pé lá, outro aqui. A Europa tem condições muito mais sensatas para um vinheron, não é verdade? O Brasil é lamentável nisso e não ajuda o produtor. Então indico para vocês com muito prazer o Isabel
e o Pinot Noir, e qualquer um delas, tá? Eles estão na faixa de R$ 95. Eu indico para você também o Talize Brut Rosé, Pinot Noir 90%, com 10% de moscato vinificado seco, um espetáculo, custa R$ 98,00 na 20, ele tem 3 meses de autólise no sistema de Charmat, belíssima compra. Aliás, se você puder passar R$ 8,00 desses 100 que você pediu, eu sugeriria do mesmo produtor, só que na Mistral, o tinto chamado Indra. O Indra é do Luiz Henrique Zanini, o mesmo que faz o Talize, que é em homenagem à sua mulher, que eu acabei de indicar para você. E eu então indico o Indra, que tem Cabernet Sauvignon 40%, outros 40% de Merlot e 20% de Marcelin. Olha, um vinho sem madeira, fica 1 ano em garrafa estagiando, é um espetáculo que vai agradar a qualquer paladar. Como eu falei do Zanotto, vou indicar o Chardonnay dele. Falo do Chardonnay Zanotto 2022, custa R$ 59,90. Olha que espetáculo. Como eu disse, é um vinho sem passagem por madeira e com bastante batonagem. Eu provei recentemente numa feira de vinhos e ele está uma delícia, recomendo com prazer. E recomendo também essa linha varietal, que eu falei que ganhou o World Wine Awards, né, em 2021. Tem o Sangiovese, que é uma delícia, tem o corte italiano e tem o corte bordalês, que são com as uvas típicas dessas regiões. Vale muito a pena, viu? Esses estão na faixa de R$ 79,90. Eu quero indicar também o Sauvignon Blanc do Góis, o Tempos de Góis, R$ 88,00. Um espetáculo de vinho feito no sistema de dupla poda aqui em São Roque, do lado de São Paulo. Aliás, é um passeio maravilhoso da região de São Paulo. É um passeio maravilhoso, é do lado, você vai e volta no mesmo dia, tem diversas cantinas muito boas, diversos restaurantes excelentes, e o próprio Góis é um deles, com uma estrutura enorme. O Tempo de Góis é uma delícia, custa R$ 88,00, num lugar onde o Góis podia fazer um loteamento residencial e ganhar uma fortuna, e ele está lá fazendo experimentos com vinhos maravilhosos. O Lorena dele é uma delícia de vinho também. Queria indicar um vinho que tem tido bastante consistência e ganha premiações aí, e é um preço muito bom. Esse aqui é abaixo de 50 paus, hein, gente? Olha só, eu estou falando do Miolo Seleção Rosé, de Cabernet Sauvignon e Tempranillo, uma delícia, R$ 48,77, que tal? Abaixo de 50 paus, hein? Indico também o espumante Brut Ouro Rosé da Salton, uma delícia de Pinot Noir com Chardonnay, método Charmat, com cremosidade, frescor, elegância, custa R$ 59,00 e é um grandíssimo espumante. Bom, é líder de mercado, né? O Salton deita e rola, um espetáculo. Belíssima recomendação. E para encerrar, queria indicar para vocês na Vino e Sapori, estou pondo aí o telefone deles, o vinho tinto Conte Tutto. Acho legal o nome, Conte Tutto, é do Villaggio Conte, né? E o nome é Conte Tutto, lote 5. Sangiovese, Montepulciano e Rebo, custa R$ 69,00 e é um mergulho na Itália, uma delícia. Bom, gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, deixa aqui o seu like, porque isso nos ajuda, e se você quiser, você também pode se inscrevendo, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E compartilhe, gente, vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho, tá certo? Saúde, beba com moderação, hein?